Fala aí, galera, tá começando mais um vídeo e hoje vai começar mais um episódio do meu segundo salário, né, que vocês estão curtindo bastante aqui no nosso canal. E hoje vou mostrar o que tá acontecendo com a minha carteira, né, pessoal? Vamos lá. Gente do céu, olha só como é que tá o valor hoje do nosso patrimônio, tá? Nosso patrimônio hoje está em R$ 1.570,88 e o valor que a gente já investiu foi de R$ 1.599. Então, o nosso patrimônio ele baixou um pouquinho, pessoal. Então, a gente está perdendo dinheiro? Não, calma, porque nenhum ativo eu vendi ainda. Então, é isso que a gente precisa focar, pessoal. A gente só perde dinheiro quando algum daqueles ativos que a gente comprou baixou o valor e a gente vendeu, entendeu? Então, por enquanto, a gente não perdeu nada, né? Então, o nosso patrimônio, ele oscilou, ele tá um pouquinho abaixo, né, do valor que a gente investiu, mas como vocês sabem, né, as ações caíram, os fundos imobiliários caíram, a gente tá vivendo um momento aí, né, que tá uma oscilação, às vezes aumenta, às vezes abaixa, né? Então, assim, é isso que a gente precisa entender, a gente precisa trabalhar o nosso emocional nesse momento, né? Então, é isso que a gente está fazendo. Mas outra coisa, a gente tem também muitos fundos imobiliários, tá, pessoal? Porque olha só, aqui ó, a gente consegue ver, né, que a gente tem bastante fundos imobiliários, então eles andaram caindo um pouquinho, só que a gente tem os dividendos, né, que a gente recebe mensal para começar a aplicar eles de novo, tá? Então é isso que a gente precisa focar, é isso que a gente precisa entender, tá? Então assim, a gente tem bastante ativos que vão gerar frutos no futuro pra gente. E olha só, o que acontece com a evolução do nosso patrimônio, pessoal? Olha só, no mês 5 a gente tinha, né, ó, o valor, né, de patrimônio a gente tinha R$ 401, depois foi para 1.008, depois foi para 1.578 e agora ele está em 1.570. E hoje a gente vai fazer mais um aporte, pessoal. Então, o nosso patrimônio ele vai aumentar, tá? Então é por isso que eu falo para vocês que, cara, de mês em mês a gente vai vendo as diferenças aí. Porque a gente vai investir mais do que a gente aporta e mais o dividendo que a gente recebe, né? Então, como vocês podem ver, a nossa carteira ela ainda está desbalanceada, porque 68% é de fundos imobiliários, hoje 11% em ações, né? Que a gente tem uma ação, e a gente também aumentou um pouquinho a nossa posição no último vídeo, né? Em renda fixa, pessoal. Tá? Então aqui ó, a gente consegue ver bem. Olha só, detalhe do que aconteceu com a nossa ação do Banco do Brasil. A gente tinha comprado a 21, né, e 75, né, que já era um preço bom, pessoal, mas ela andou caindo mais ainda, né, para 19,84, tá? Então aqui, ó, a gente consegue ver, né, que tá todo mundo em pânico. Meu Deus, será que o Banco do Brasil vai cair mais? O que vai acontecer? Ou ele vai começar a subir? Ninguém sabe, né? Mas eu vou falar para vocês o que eu vou fazer, né? Se eu vou vender, se eu vou comprar mais ou se eu vou comprar uma outra ação, enfim, eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Os nossos fundos imobiliários, como vocês podem ver aqui, ó, também, né? Eles andaram caindo, ó, menos 2%, menos 1%, menos 1,8%. A gente só tá aqui, ó, no positivo, né? Com o MXRF11, tá? Então a gente tá com uma variação positiva, né? Como vocês podem ver, né? Mas é como eu sempre falo, pessoal, isso não é algo que me preocupa, tá? Então, a gente precisa ficar calmo, ficar tranquilinho, que a gente está investindo a longo prazo. A gente não está pensando nada em agora, tá? Quando a gente fala de investimento, é sempre longo prazo, cara. Fiquem tranquilos. Lembra? É uma coisa que eu sempre falo para vocês. Quando vocês for comprar algum ativo, compra agora e espera. Fica tranquilo. Faça o melhor negócio possível lá na frente. Nada agora, tá? Não existe dinheiro rápido, dinheiro fácil, né? Que tu vai ficar rico de um dia para o outro, tá? Isso não vai acontecer, tá? E aqui, ó, a gente tem também, né? Ó, como é que tá a nossa renda fixa, pessoal? Então, a gente está aumentando, né, a nossa rentabilidade mês a mês, né, a nossa renda fixa, que a gente deixa lá o dinheirinho, né, até para uma reserva de emergência, caso a gente precise. Então, é basicamente isso que a gente está fazendo, tá? Então, o que vai acontecer hoje, pessoal? Eu vou mostrar para vocês, né, olha só, uma coisa muito importante. Como que tá o Banco do Brasil hoje, né? 19,65, como vocês podem ver, olha só a variação nos últimos 12 meses, 24% a menos, tá? Então teve uma variação lá para baixo. E olha só, cara, o PL hoje, né, do Banco do Brasil, 5,22. E olha só, o P sobre VP, pessoal. Lembra que eu sempre falo para vocês, altamente descontado, tá? Isso quer dizer que tu deve comprar ou não? Não sei, pessoal. Vocês é que tem que analisar, vocês têm que olhar cada ativo, né,
de uma maneira que, cara, você entenda se faz sentido você ter na sua carteira ou não. Porque, lembrando, esse vídeo aqui não é recomendação de investimento, tá? Então, cara, tome a decisão embasada em tudo que tu vê, cara. Olha os relatórios, vê se faz sentido para ti, tá? E realmente, cara, o Banco do Brasil, ele tá altamente descontado, né? Como vocês podem ver, né, por causa dos últimos relatórios, né, que o banco teve, e também a inadimplência aumentou bastante, então isso fez com que o valor das ações do Banco do Brasil caíssem bastante, tá, pessoal? Mas, né, a gente consegue ver assim, ó, que é um banco que ele sempre paga os seus dividendos, né, dentro de uma normalidade, ele tem um bom retorno. Só que é como a gente sempre fala, né, pessoal, se tu for, ó, comparar hoje com os outros bancos aqui, ó, como vocês podem ver, ó, cara, ele é o banco que tá mais descontado, o Banco do Brasil hoje, né? Porque vocês sabem que o agro tá passando por um momento não muito interessante, né? Com aquelas taxas dos Estados Unidos. Então, hoje o Banco do Brasil ele trabalha muito com o agro, né? Então, talvez, né, seja o momento de investir ou não, né? Então, vamos ver qual é a decisão que eu vou tomar ali na frente. Mas, cara, eu vou falar um negócio para vocês. Eu vou comprar mais Banco do Brasil porque eu quero melhorar o meu preço médio, né? Como vocês podem ver aqui, ó. O que vai acontecer? Hoje eu vou fazer um aporte maior no Banco do Brasil para diminuir o meu preço médio que está em R$ 21,75. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser que a ação depois ela dispara para cima, ou pode ser que ela cai mais ainda. Então, a gente vai ver o que a gente vai fazer, tá, pessoal? Mas eu vou comprar o Banco do Brasil. Certamente isso eu vou fazer para melhorar meu preço médio, tá? E também, hoje, vou comprar fundo imobiliário, como vocês podem ver aqui, ó, o BTHF11, tá? Eu vou também melhorar o meu preço médio, né? Porque o que tá acontecendo aqui na carteira, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia. Ó, o BTHF, eu também tô, né, com o meu preço, o preço atual dele tá em 8,23. E aqui, ó, vocês conseguem ver que eu paguei 8,66. Então eu vou melhorar esse preço médio. Ele me paga dividendo, tá? Então eu vou aumentar o meu aporte nesse momento, tá? Nesse fundo imobiliário, tá? Aí, como vocês podem ver, né? Aqui, ó, a gente consegue ver a variação. Então, a princípio tá baixinha, né? Mas o que acontece? Ele é um fundo de papel, tá, pessoal? Sempre veja o relatório deles, vê se faz sentido para vocês, né? Tá? Porque não é porque eu estou comprando, pessoal, que vocês devem comprar, tá? Analisa, né, se esse fundo imobiliário faz sentido para ti ou não, tá? Porque isso aqui não é recomendação de investimento. Ó, porque no último, né, dividendo que pagou foi de 0,9 centavos, tá? Então eu vou investir também para melhorar o meu preço médio e vou investir também no MXRF11, tá, pessoal? Por quê? Porque como a gente consegue ver, ó, o dividend yield dele tá de 12,11, né? O P sobre VP ainda está um pouquinho descontado, né? Então, cara, lá atrás, cara, quando você ia comprar, por exemplo, o MXRF11, sempre estava acima do P sobre VP, tá? Então, eu estou comprando num momento, né, pessoal, que é como eu digo para vocês, eu estou tentando melhorar, né, o meu preço médio e fazer com que também aqui, ó, olha só, a minha carteira de fundos imobiliários ela tá um pouquinho desbalanceada, ó. Então tu consegue ver que os percentuais eles não tão iguais, né? Então eu tô querendo rebalancear isso também para fazer com que a minha volatilidade da minha carteira ela fique menor, tá, pessoal? Entendeu? Então basicamente é isso que eu quero fazer. Então eu vou investir no BTHF11 e no MXRF11, tá? Então, apesar de eu ter um preço bom hoje, né? No MXF11, porque o que acontece? Eu paguei 9,37, ele subiu para 9,46, mas eu vou estar fazendo um aporte também para melhorar, até porque, cara, fundos imobiliários eu tô realmente focando nos dividendos e não na valorização da cota. Se a valorização da cota acontecer, show de bola, não tem problema, tá? Vou ficar feliz, né? Porque como eu sempre falo para vocês, eu tô investindo, pessoal, a longo prazo, né? Eu tô pensando daqui a 20, 30 anos, tá? E também essa carteira, talvez no futuro, né, eu consiga ter bons dividendos, ter o meu segundo salário e depois, né, eu até
eu não estando mais aqui, essa carteira vai ficar para minha família, né, cara? Entendeu? Então, é como eu sempre falo para vocês, a gente tá realmente pensando aqui no futuro, tá? Então, a gente vai fazer esses investimentos e eu quero mostrar um negócio para você. Olha só, pessoal, como tá interessante hoje, né? No dia de hoje, ó, o mercado cripto, né? Como vocês podem ver, né? As criptomoedas aqui, ó, o quanto que elas subiram, né, nos últimos 7 dias, ó, o Ethereum 18%, né? A gente teve, ó, BNB 8%, a Solana 14%. Então a gente teve bons aumentos aí no mercado cripto, né? E galera, olha só o Bitcoin, tá em 118 mil dólares, tá? Hoje a gente não vai investir em criptomoeda, tá? Mas eu só queria mostrar para vocês como é que tá a questão do Bitcoin. Mas detalhe, pessoal, eu acho que no próximo episódio a gente vai investir sim, então não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Porque o que acontece? Vou mostrar para vocês aonde eu invisto, como que eu compro, as minhas criptomoedas, tá? O que que eu faço, tá? Então, coloca aqui embaixo nos comentários se vocês querem que a gente continue essa série, tá? E ó, detalhe, né? Então o Bitcoin, ele tá subindo, né? Ele oscila bastante, né, pessoal? Chegou aqui, ó, a bater 110, né? 110, 111 mil dólares e agora subiu para 118 mil dólares. Tá? Então assim, ó, às vezes o pessoal me pergunta assim, Mike, qual que é o momento certo de investir em criptomoeda? Galera, tem pessoas que acreditam que o Bitcoin vai bater $1 milhão. E tem pessoas que acreditam que o Bitcoin ele vai a zero. Eu sempre vou dizer uma coisa para vocês, cara, tem um pouquinho do seu patrimônio em criptomoeda, entendeu? Para você não ficar fora da festa. Ou, né, se der tudo errado, vai, né, para tu também não ter colocado todo o teu capital, todo o teu patrimônio ali, tá? Então assim, ó, é como eu sempre falo para vocês, a gente precisa diversificar os nossos investimentos, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa investir em ações, a gente precisa investir em fundos imobiliários, a gente precisa investir em imóveis, né? Então, cara, vai entendendo, né, qual é o melhor ativo, aquele que mais se identifica, aquele que faz mais sentido para ti e começa a investir nele, cara. Tá? Então assim, mas nunca esqueça de estudar sobre aquele ativo que você está investindo, tá? Por quê? Porque senão você vai fazer coisa errada lá na frente e não é isso que a gente quer, tá? Então é isso que a gente vai fazer hoje, são esses ativos, né, que a gente vai investir e a gente também vai investir um pouquinho hoje na renda fixa, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês os valores, tá, pessoal, que eu investi em cada ativo, né, como eu tinha falado para vocês. A minha câmera, ela parou de gravar quando eu estava fazendo aqui as compras, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, os prints que eu tenho, tá, pessoal? Então aqui, ó, o que que acontece? Eu comprei o BTHF11, tá? Eu paguei, comprei R$ 197,52, né? Então foram 24 cotas, né, desse fundo imobiliário que eu comprei, tá, pessoal? Só para mostrar para vocês. E depois, qual foi a outra cota que eu comprei? O MXRF11, tá? R$ 198,87. Foram 21, tá, cotas que eu comprei, tá? Então, só para deixar registrado aqui, né, para vocês também, para mostrar para vocês que realmente eu tô comprando, tá? Eu não tô simplesmente chegando, colocando lá no Investidor 10. E aqui também, ó, eu fiz uma ordem de compra também do Banco do Brasil, tá, pessoal? Ó, de R$ 198,50. Consegui comprar 10 cotas, tá? Então, todos os prints eles estão aqui na tela. Então é importante, pessoal, que a gente entenda, né, que, cara, todos esses investimentos que a gente faz, eles vão gerar frutos lá na frente para nós, tá? Então, eu não tô preocupado agora com a variação da cota do fundo imobiliário, das ações, se vai aumentar, se vai subir. Não, cara, eu tô pensando isso lá no futuro. Todos esses investimentos que eu fiz é pensando em dividendo, né, no valor que ele vai valer no futuro, tá? Ele pode subir, pode não. Como eu falei, eu não tô preocupado, tá? Enquanto que tá o meu patrimônio hoje, eu só quero receber meus dividendos, a gente já tá chegando, né, a quase R$10, eu acho que com esses investimentos que a gente vai fazer no próximo mês a gente vai receber R$10, então essa era a nossa meta para daí depois começar a equilibrar um pouquinho também a nossa carteira de investimento, tá?
porque hoje ela está desequilibrada, como vocês viram lá que eu mostrei para vocês. Então o que acontece? A gente tem mais em fundos imobiliários porque eu tô com essa meta aí, porque é algo que está me motivando, sabe? Então é legal a gente receber esses dividendos mensais aí e poder investir, né, em outras cotas, outras ações, enfim, sabe? Além de tu fazer o teu aporte, tu pegar esses dividendos e investir, sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença na hora da gente fazer os nossos investimentos. Então, pessoal, vamos lá agora para o nosso investidor 10, adicionar o nosso ativo, né? Que isso é importante para a gente conseguir acompanhar eles, né? Então, vamos lá. E o que a gente vai adicionar agora, pessoal, vai ser ações, né? A gente vem aqui, ó, BBAS3, né? Que é o Banco do Brasil, né? Então, a gente fez a compra hoje. A gente comprou 10 cotas, né? A 198,50, pessoal. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Vai ter que mudar alguns centavos aqui, tá? Então, a gente tem que deixar certinho, né? Porque senão, o que vai acontecer? A gente vai fazer errado, né? E a gente não tá aqui para fazer errado. Vamos acertar aqui. É que eu não lembro quanto que a gente pagou, né? Então... agora vai dar certo. Agora deu certo. Adiciona um ativo, né? Eu tenho que prestar mais atenção aqui. Então foi feito, ó, adicionado o ativo, tá? Agora a gente vai para o próximo, que foi o que, pessoal? Foi o fundo imobiliário, tá? Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Fundo imobiliário. A gente comprou, foram 21 cotas do MXRF11, tá? Então deu 198,87, puxou bem certinho. A gente pega e adiciona o ativo, tá? Tá adicionado. Agora de novo, né? A gente vem aqui, ó, em fundos. A gente vem em fundos imobiliários aqui, ó, e adiciona BTHF11, pessoal. Então, cara, é importante que a gente sempre adicione certinho, né? Então aqui foram 24 unidades, né? Deu 197,52, né? Então, mais ou menos, tá? Então, deu certinho aqui. A gente adiciona, tá? E também, pessoal, uma coisa muito importante, tá? A gente também investiu aqui na renda fixa, né? Porque, infelizmente, a gente não conseguiu gravar, né, pessoal? Porque falhou aqui a câmera. Eu consegui gravar a tela do celular, mas não consegui gravar aqui pessoalmente. Acontece, né? Mas o que acontece? A gente investiu no CDB, né? O emissor foi o Inter, tá? Aqui, ó, né? Pós foi o CDI, né? Como vocês já sabem. O valor foi R$200 que a gente investiu, tá? E a taxa de retorno, né, do CDI foi 100%. Tá bom, galera? Cara, infelizmente hoje me atrapalhei aqui, pessoal, por causa da câmera, né, que falhou, né? Mas, cara, faz parte, tá? Ó, tá? Então agora tá tudo certinho, a gente pega, faz a adição na carteira, tá? Então agora a nossa carteira ela está atualizada, né? Ó, a gente chegou a 2.367 de patrimônio. Ó, a gente já investiu, né? Na verdade 2.394, só que como a gente diminuiu um pouquinho o nosso patrimônio. Mas, cara, é que nem eu falo para vocês, pessoal, olha só. Uma coisa muito importante, né? A gente consegue ver aqui, ó, na carteira, né? Como que tá os nossos fundos imobiliários, como que tá as nossas ações agora e como é que tá a nossa renda fixa, tá? Então, ela ainda tá desbalanceada essa carteira, mas como eu falei para vocês, a meta
é a gente conseguir, né, chegar a R$10, né, porque, ó, como a gente consegue ver, ó, no último mês a gente ganhou R$ 7,25, então esse mês a gente tende a ganhar um provento, né, um pouquinho maior também, né? Então é como eu digo para vocês, logo logo a gente está alcançando os R$10 e a gente consegue rebalancear um pouquinho a nossa carteira também. E lembrando, né, que a gente também conseguiu rebalancear um pouquinho melhor, né, os percentuais aqui, ó, dos nossos fundos, né, dos nossos fundos imobiliários, tá? Então isso é algo também bastante importante. Tá, galera? Então a gente sempre vai diversificando, deixando a carteira um pouquinho mais diversificada. Para quê? Para ela não ter essas oscilações tão grandes. Porque hoje a gente tem um patrimônio pequeno, mas isso no futuro, se Deus quiser, a gente vai ter um patrimônio grande, né? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo aqui do nosso canal. Valeu!